Começa agora, Minha Vida, para pensar e planejar, para onde vou com a minha vida. Porque você pode ser muito mais, realizar muito mais e conquistar muito mais. Muito bem, no quadro Minha Vida, para onde vou com a minha vida, a gente segue aqui nessa tarde trazendo dicas especiais para você. O programa Life Academy, Academia da Vida, todos os dias, com você das 3 às 4 da tarde, mas você também, através do site academiadavida.online, acompanha os programas anteriores. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Serginho, essa semana a gente está trabalhando aqui oportunidades inovadoras de trabalho. E nós mencionamos que uma pessoa que queira empreender uma atividade inovadora, ela precisa seguir 5 passos. Encontrar uma oferta de valor. E na segunda-feira a gente explicou o que é isso. Alguém que esteja nos ouvindo agora pela primeira vez pode voltar lá e assistir. Depois deve submeter a sua ideia à prova, e a gente trabalhou esse tema ontem. E dissemos também que essa pessoa deve traçar um plano consistente. Esse é um tema que a gente vai trabalhar nele hoje. E preparar-se adequadamente e colocar-se em movimento. Nós vamos trabalhar amanhã e depois esses 2 temas. E dissemos que uma oferta de valor, que é o primeiro requisito, é algo que atende uma necessidade, resolve um problema ou satisfaz um desejo. E que as pessoas que vão empreender, elas conseguem empreender com mais sucesso quando elas procuram fazer isso usando as suas habilidades natas, né? Seja ela para lidar com pessoas, seja dela para lidar com coisas, ou seja ela para lidar com ideias e informações, ou com uma combinação delas, ok? Ok. E dissemos que para aproveitar essas oportunidades, as pessoas deveriam olhar as mudanças sociais e o impacto que a tecnologia tem no sentido de encontrar como transformar essas habilidades em ofertas de valor. Ontem nós compartilhamos aqui 2 mudanças sociais e demos algumas dicas de como trabalhar com elas, não é? Que são o fato de nós termos hoje mais idosos, não é? E há muitas necessidades dos idosos a serem atendidas, e também o fato de que as pessoas hoje estão morando em espaços menores e tem mais coisas dentro desses espaços, e elas precisam lá de algum suporte para aprender a organizar esses espaços. Uma engenharia do espaço. Engenharia do espaço, não é? E aí tem lá os personal organizers, né, que são pessoas lá que ajudam a organizar, e aqueles que quiserem entender um pouco melhor essa oportunidade podem ouvir o programa de ontem, né, que está lá no academiadavida.online. E se você tem alguma dúvida, gostaria de ter um esclarecimento mais detalhado, manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Qual é o número mesmo, Serginho? 11 Falo 11 porque tem gente que está aí, não é, espalhada em todo o Brasil e todo o estado de São Paulo e no planeta Terra. Então, 11 9 80 24 62 62. Olha só, hein, gente, dicas que qualquer tema pode trazer aqui, que o time é bom. Muito bem. A terceira oportunidade que a gente vai mencionar hoje é o fato de que as pessoas hoje estão mais conscientes de que para terem saúde no futuro, elas precisam aprender a ter saúde hoje, não é? Se eu quero ser um idoso saudável, eu tenho que ser um jovem saudável, um adulto saudável, tá certo? Então elas estão mais propensas a buscar a cuidar da sua saúde, a prevenir doenças, com uma atenção especial para buscarem desenvolver hábitos saudáveis. Ok. Então veja bem, esse desejo de buscar hábitos saudáveis está criando oportunidades interessantes de trabalho. Há pessoas que se valem da sua habilidade especial de preparar alimentos, não é? São aquelas pessoas que têm habilidade de trabalhar com coisas, não é? Para produzir refeições saudáveis. Eu não sei se você já se deu conta, mas as marmitas estão na moda de novo. Você já percebeu isso? Sim, marmitas veganas, marmitas... As chamadas marmitas fits. Fits, hoje é um hábito. Eu, por exemplo, como pratico aqui as regras, as dicas do Saúde e Energia... Que hoje está imperdível também. Eu tenho um hábito saudável. Então, eu tenho lá o meu estojinho, e quando eu não sou em cliente e eu vou para o escritório, eu tenho por hábito de levar meu estojinho, eu tenho lá a minha marmita fit, certo? Então,
isso é uma oportunidade, a habilidade de preparar refeições saudáveis hoje e oferecer essas refeições saudáveis, isso está em alta. Pessoas que estão fazendo coaching e nutrição saudável, e ensinando as pessoas, né, a comer de maneira saudável, a montar cardápios. Olha que coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas querem comer saudável, mas elas têm muita dificuldade. Por quê? Porque uma diferença do alimento saudável e do alimento não saudável é que o alimento não saudável em geral, você vai lá na prateleira do supermercado, pega e depois você desembala e come. Está pronto. O alimento mais saudável, ele não está assim, você descasca, não desembala, você prepara. Então, muitas pessoas têm dificuldade com relação a isso, não é? E principalmente no sentido de que não dá para improvisar. Você precisa, a pessoa que quer comer saudável, ela precisa planejar. Ela precisa pensar nos ingredientes que ela vai comprar, naquilo que ela vai buscar. Então, ter pessoas que ajudam a montar cardápios, a fazer listas de compra, pessoas que preparam itens saudáveis, por exemplo, para festas. Sabia que há hoje pessoas oferecendo serviços de doces e salgados saudáveis para festas. Você vai numa festa e não precisa voltar com a consciência pesada, tá certo? Tem uma seção lá que atende essa questão. Atende essa questão. Então, trabalhar a saúde das pessoas, ajudar as pessoas saudáveis, oferecer serviço nessa direção é uma oportunidade também. Ótimo. Uma outra característica que a gente mencionou aqui é que as pessoas cada vez menos dominam aquelas habilidades de manutenção doméstica. E também tem menos tempo. Tá. Mas a casa continua lá necessitando, não é, de cuidados, não é? Enfim, está em alta os maridos de aluguel. Não é? Está em alta os maridos de aluguel. É um termo meio perigoso, né? Mas tudo bem. Então, são pessoas que têm habilidades de fazer manutenção e que conseguem se organizar e atender a necessidades específicas de uma forma estruturada. Olha, interessante, nós já vimos aqui mais duas oportunidades hoje. Ótimo. Nós vimos ontem cuidado de idosos, nós vimos organização de espaços e nós vimos hoje a parte culinária de lidar com os alimentos saudáveis e vimos agora também manutenção doméstica, né, de oferecer serviços específicos de manutenção doméstica. E eu queria deixar mais uma. Ao passo em que as pessoas têm menos filhos, curiosamente elas têm mais animais, têm mais pets, né? Têm mais os amigos de estimação. Não é? Isso está em alta também. Agora, olha que coisa interessante. Uma característica, eu observei recentemente, de um amigo, é a realidade dele. Jovem, um executivo bem-sucedido, a esposa médica também bem-sucedida, sem filhos. Mas eles têm lá um animal, eles têm lá um Golden Retriever, que é um cachorro fantástico e tal. E esse cachorro fica em casa sozinho durante o dia. Então ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa ser levado para passear, ele precisa ser levado para o seu banheiro, ele precisa ser levado para o veterinário, ele precisa ser levado para cuidar do pelo, para tomar banho e assim por diante. Antigamente diziam assim, essa pessoa me trata que nem um cachorro, né? Hoje eu quero ser. Quero ser, né? Quero ser, me trate como, não é? Então hoje muitas pessoas são cuidadores realmente de animais e que têm essa possibilidade, oferecem esse serviço, eles têm lá, esse meu amigo tem, e tem lá todo um cuidado especial com o seu cão. Há uma coisa interessante também que está surgindo, que é um serviço de aplicativo de pessoas que transformam a sua casa em hotéisinhos para animais. Então, olha, você precisa viajar, vai passar um final de semana fora, vai sair de férias e tal, você pode deixar alguém lá, o seu animalzinho, o seu cãozinho, o seu gato, seja lá o que for, qualquer coisa que você possa chamar de amigo, né? E que possa ser que pode ser cuidado. Então veja aqui, nós já estamos com 5 ideias inovadoras: cuidar de idosos, atenção para idosos, transporte de idosos,
espaços menores e mais coisas, organização, hábitos saudáveis, manutenção doméstica e cuidados de animais. São oportunidades que estão aí em voga e que vale a pena trabalhar. Então, veja, agora vamos lá para as dicas de como transformar isso em realidade. Ótimo. A primeira é encontre a sua oferta de valor, tem a ver com essas ideias, que utilize aí as suas capacidades, as suas habilidades. Depois disso, nós dissemos ontem, submeta a sua ideia à prova para ver os aspectos importantes que precisam ser cuidados, precisam ser pensados, precisam ser planejados, para que você tenha sucesso nesse empreendimento. Quais são os riscos que estão envolvidos ali e assim por diante. O outro aspecto, é o terceiro ponto que a gente quer trabalhar hoje, é o seguinte: trace um plano consistente. A maioria das pessoas não planeja fracassar. Na verdade, eu creio que ninguém planeja fracassar, mas fracassa porque não planeja. Onde não há planos, há improviso. E o improviso em negócios raramente produz bons resultados. Se você vai empreender, trace um plano cuidadoso. O que você vai fazer? Para quem vai fazer? O quanto vai fazer? Onde, Serginho, você imagina fazer essa atividade? Quanto você vai fazer? Com quem vai fazer? Ou seja, que pessoas precisam estar envolvidas no processo de fazer? Por quanto vai fazer? Quanto vai custar investir isso? Não é? Uhum. É preciso pesquisar como funciona um negócio em si, observando, talvez conversando com pessoas que sejam do ramo, né? Assim, perguntar muito é importante. Não é? Por quê? Porque nesse processo de planejar, o empreendedor vai descobrir todos os elementos que são essenciais ser atendidos. Quais são os insumos, materiais necessários que sejam envolvidos. Quais são as etapas que existem no processo de fazer essa coisa acontecer. Quanto tempo leva, né? Quais são os tempos nesse processo. Eu vi ontem uma história de um indivíduo que ele tinha um carrinho de cachorro-quente em Nova York. E ele fazia muito sucesso, o cachorro-quente dele era muito bom. Mas ele era sozinho para atender ali, não é? E ele percebia, então ele fazia o cachorro-quente, entregava o cachorro-quente, ia, recebia, dava o troco e tal. Aí ele começou a perceber que criava uma fila enorme, mas como demorava esse processo, ele gastava muito tempo entre atender, vai lá, pega troco, etc. e tal. Ele via que uma parte da fila ia desistindo pelo tempo de demora. E aí ele teve uma sacada, né? Ele pensou o seguinte: ele colocou do lado de onde ele atendia uma caixa e ele deixava lá muitas moedas. O americano usa muita moeda e tal. E aí, o que ele fez? Ele atendia as pessoas, e quando as pessoas iam pagar, ele disse: não, você vai lá na caixinha, põe seu dinheiro e já pega você mesmo o seu troco. E esse assunto facilitou, funcionou, porque ele se livrou de uma etapa do processo que não agregava valor e ele ficava mais tempo ali atendendo o seu cliente. Perfeito. Agora, olha que coisa interessante. Quando ele começou a fazer esse processo, é uma história real. Quando ele começou a fazer esse processo, e ele tinha lá um controle do número de cachorro-quentes, então, que ele entregava, ele ia marcando, então ele sabia quanto tinha que ter de dinheiro lá. Caixa. Muito bem. Qual foi a surpresa dele? É que ele começou a ver que estava sobrando mais dinheiro. Por quê? Proporcionalmente porque as pessoas começaram a pensar o seguinte: nossa, esse cara confia em mim, ele merece uma gorjeta a mais aqui, e deixavam uma caixinha a mais. Então, lá assim, mesmo. entender os tempos envolvidos, né? Se aquela atividade que vai ser desenvolvida, por exemplo, envolve alimento, alimento tem um tempo tem um prazo de validade, alguns alimentos precisam ser armazenados com refrigeração, com cuidados especiais. Em alguns casos, nesse processo de planejamento, é importante conhecer os aspectos legais, se essa atividade requer
uma licença, um registro, se tem área de restrição que pode ser feita ou não. Nós vivemos num país excessivamente regulamentado, não é? E esses fatores, muitas vezes, se eles não são atendidos, eles podem levar a muitas perdas, não é? Verdade. Então, é importante que tenha um planejamento. Eu encontrei a minha ideia de valor, testei a minha ideia, estou convicto que devo fazê-la, agora eu devo fazer um plano cuidadoso do que eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, para quem eu vou fazer, por quanto eu vou fazer e assim por diante. Então, fica a dica hoje. Maravilha. Bom, tá aí tudo para você aqui através do Life Academy, Academia da Vida, que volta amanhã nesse quadro. A programação segue aqui hoje. Eu quero dizer para você a frase de George Eliot. Neste mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as oportunidades. Então aproveite todas as oportunidades e dicas, porque estar aqui no quadro Minha Vida também é uma oportunidade. Afinal de contas, essa parceria com a Dora FM está trazendo para você muita informação relevante. E a programação segue aqui na Dora FM 98.1.